Olá, povo cabano, estamos de volta. Hoje falaremos do texto Conjuntura em Pauta, retrospecto de 8 atos de destruição nacional, elaborado pelo professor José Trindade, nosso colega, ele mesmo, do Pensamento em Marcha. Trindade, no início de seu texto, lembra o filme de Glauber Rocha, Terra em Transe, de 1967, que mostra uma realidade em plena efervescência e com enormes contradições sociais, próprias da sociedade brasileira. Aprenderão, dominarei esta terra, botarei estas histéricas tradições em ordem, pela força, pelo amor da força, pela harmonia universal dos infernos, chegaremos a uma civilização. Fugindo da ficção, indo para a realidade, vivemos uma pandemia mundial que é associada a uma corrupção epidêmica, cujo maestro, o atual presidente, contribui ativamente para o caos social nacional em que vivemos. Somos o cemitério do mundo, sem pão, sem emprego, sem esperança. Um terreno fértil para convulsões sociais. E como nada é por acaso, vamos aos 8 atos descritos por Trindade. Primeiro ato. Em março de 2014, se estabelece uma operação judicial midiática, tendo como base o Ministério Público de Curitiba, denominada Lava Jato. Os principais atores envolvidos, um juiz de primeira instância até então desconhecido, chamado Sérgio Moro, no qual a Rede Globo começa a chamar de Rei Moro, e um ajudante do referido juiz, algo agora plenamente comprovado, o procurador e escudeiro Dallagnol. A lógica estabelecida foi de completa destruição das instituições democráticas do país. E mais que isso, também a destruição da economia brasileira e sua entrega aos interesses imperialistas dos Estados Unidos. Segundo ato. Em junho de 2015, o STF nega que o ex-presidente Lula ocupe a Casa Civil da Presidência da República, sob o convite legítimo feito pela ex-presidente Dilma Rousseff. O objetivo da negação teve 2 consequências. Prejudicou profundamente uma saída da crise em que se encontrava o governo de Dilma e aprofundou as condições de desestruturação das instituições, inclusive fortalecendo ações fascistas desenvolvidas pela República de Curitiba. Palavras de Gilmar Mendes. Hoje se sabe de maneira muito clara, e o Intercept está aí para confirmar e nunca foi desmentido, que usava-se a prisão provisória como elemento de tortura. Custa-me dizer isto no plenário, mas era instrumento de tortura. E quem defende tortura não pode ter assento na Corte Constitucional. Terceiro ato. Em maio de 2016, o Congresso Nacional afasta ilegítima e ilegalmente a ex-presidente Dilma Rousseff do cargo. Tanto o espectro da ilegitimidade quanto ilegalidade
já foram provados, seja pelos fatos históricos hoje revelados, seja pela completa ausência de prova acusatória contra a ex-presidente. Estava consolidado ali um novo golpe de Estado. Quarto ato. Em maio de 2018, se arma a farsa da prisão de Lula e a Lava Jato consolida sua obra: prender Lula e impossibilitar que o mesmo possa concorrer à presidência da República, com base na lei da ficha limpa. Complementados pelo tapetão eleitoral costurado pela lei da ficha limpa, as investigações de macrocriminalidades das classes políticas e empresarial dão ao Ministério Público o poder de definir os rumos políticos do país. Basta abrir um inquérito sem controle. E agora, quem o diz não sou eu, é Dallagnol, quando diz que imaginava lançar 4 procuradores como candidatos ao Senado. E dizia: pobre do Álvaro, eu vou derrotá-lo, porque só tem uma vaga e a vaga é minha. Era um sujeito tão vaidoso que dialogava com o espelho. No caso, veja, o partido dos procuradores. Deve-se aqui observar alguns fatos, inclusive à luz da decisão de terça-feira do STF, quanto à parcialidade do juiz Sérgio Moro. Primeiro, desde o início do processo, tanto a defesa de Lula como vários juristas alertavam para o fato mais que trivial, que o Fórum de Curitiba não constituía o local apropriado para o referido julgamento, já que se baseava em processo referente à Petrobras e esta empresa teria sede no Rio de Janeiro e em Brasília. Portanto, o processo já teria um problema do início referente ao chamado juiz natural. Segundo, o processo teria sido todo ele instrumentalizado de forma ilegal, pois o objeto específico referente à propriedade ou não do apartamento do Guarujá não constituía parte dos possíveis objetos de causa da Petrobras. Foi necessário forçar a barra, mediante o Estatuto da Delação Premiada, e impor o referido apartamento como parte de uma presumida negociação cruzada entre a empresa OAS e a Petrobras, ou seja, uma canestra de se fazer justiça. Por fim, as conversas entre os procuradores reveladas no âmbito da Operação Spoofing, onde o hacker Delgatti revela o conjunto das tramas nos termos do próprio ministro Gilmar Mendes, uma quadrilha que buscava usurpar o poder judicial brasileiro, estabelecendo as condições de imparcialidade do referido ex-juiz. Não parece haver dúvida de que o juiz Moro era o verdadeiro chefe da força-tarefa de Curitiba. Em diversos momentos, o magistrado direcionou a produção probatória nas ações penais e aconselhou a acusação, inclusive indicando testemunhas e sugerindo a juntada de provas documentais. Quem acha que isto é normal, certamente não está lendo a Constituição e o nosso Código de Processo Penal. O magistrado ainda tinha a função estratégica de sugerir aos procuradores a ordenação das fases da operação, considerando, é claro, o seu interesse midiático. O quadro de esquizofrenia nas funções de juiz não chega a passar despercebido pelos próprios membros da Força-Tarefa. Em mensagem atribuída
a doutora Monique Schecker, a procuradora demonstra ter clareza que Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado por seus resultados. Aqui no Intercept. Um fiscal ligado à Lava Jato, supervisor da programação da Lava Jato, foi preso por estar vendendo informações para fiscais, para empresários que estavam sendo achacados. Marco Aurélio da Silva Canal, que estava fazendo investigação, inclusive em relação a mim, na Receita. Veja, certamente amando desta gente. É ele, gangster no comando de investigação. Utilizados em diversos inquéritos e ações penais da Lava Jato, fora clandestinamente acessado pelos procuradores pelo menos um ano antes da celebração de acordo com os 78 executivos da empreiteira, quando o acesso ao sistema teria sido oficialmente concedido ao MP. É esse o cenário dantesco de violação à legalidade que nos traz até aqui. Mas eu sempre disse, combater crime sem cometer crimes. E antes nós não sabíamos ainda da investigação relativa à Fundação Dallagnol, que teria um fundo de 2,2 bi. E 1,2 bi iria para o doutor Carvalhosa, para os clientes do doutor Carvalhosa. Sob que razão? O que se sabe hoje já é muito grave. E não se sabe tudo. Me dizia o cineasta Zé Padilha que só se divulgou 1% de tudo aquilo que se acumulou. Quinto ato. Em outubro de 2018, o ex-presidente é proibido pela Justiça de dar qualquer declaração à imprensa. O objetivo central era prejudicar a candidatura de Fernando Haddad e facilitar a eleição do candidato da direita fascista e conservadora brasileira, o que de fato acabou ocorrendo. Sexto ato. Eleição do senhor Jair Bolsonaro, em claro conluio do conjunto de forças conservadoras e a burguesia brasileira, impondo mediante um processo ilegítimo, já que se tinha afastado o principal candidato, o ex-presidente Lula, e também prejudicado ao máximo a candidatura de Haddad, inclusive não realizando debates e dando tempo permanente de denúncias nas principais redes de TV, especialmente Globo, Record e SBT, quanto a novos fatos da Operação Lava Jato. Passamos amanhã acompanhando a 24ª fase da Operação Lava Jato, que tem como principal alvo o ex-presidente Lula e ligação da presidente Dilma. Nesta quarta-feira, a crise que envolve o governo Dilma Rousseff atingiu o ponto mais alto desde o início. Um processo de denuncismo e propaganda de falsas acusações, hoje de conhecimento público, que tiveram 4 atores fundamentais nas ações: a mídia corporativa, as corporações empresariais, os militares e o judiciário, na forma da República de Curitiba. Sétimo ato. Em março de 2020, se observam os primeiros casos de Covid-19 em solo brasileiro. O governo federal toma uma posição negacionista e negligente, com base em uma falsa tese de que se
que só morreriam 800 pessoas e que o vírus era apenas uma gripezinha. Tem a questão do coronavírus também, que, no meu entender, está sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus. Obviamente, temos no momento uma crise, uma pequena crise, né? No meu entender, é muito mais fantasia a questão do coronavírus, que não é isso tudo que a grande mídia propaga pelo mundo todo. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico ou o Ministério da Saúde me recomendar um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente. Brevemente, o povo saberá que foram enganados por esses governadores e por grande parte da mídia nessa questão do coronavírus. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. E mais ainda, e que políticas como o isolamento não deveriam ser adotadas. Em maio/junho de 2020, temos a primeira onda de coronavírus. E quando chegou em agosto de 2020, já estávamos com mais de 100 mil vítimas fatais. Sob enorme pressão social e graças à atuação dos partidos de esquerda, se aprova em maio de 2020 uma renda emergencial que possibilita com que fosse efetivado durante alguns meses um certo isolamento social. Algo frouxo, mas que possibilitou com que a primeira onda não fosse mais grave do que foi. A continuidade da inexistência de políticas organizadas, a ausência completa da autoridade federal, como mostrado pelo ocorrido na crise de Manaus. Associado a isso, uma política pensada e levada a efeito de propagação institucional do vírus. Pesquisa revela que Bolsonaro executou uma estratégia de propagação do coronavírus. Reportagem do jornal El País mostra o estudo realizado pelo Centro de Pesquisas e Estudos de Direito Sanitário da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e a Conectas Direitos Humanos. Porque esse documento, na verdade, ele é um testemunho da intenção do governo Bolsonaro de levar adiante uma política de extermínio de parte da população. Morte. As pessoas precisam morrer. E vão morrer, diziam eles, 30 mil. E tá tudo bem, morreriam 30 mil. Oitavo ato. Esse quadro trágico da realidade brasileira, tanto nos aspectos humanitários quanto na própria destruição das instituições democráticas, se soma a outro ponto central. Diversas revelações no âmbito da referida Operação Spoofing revelam que tanto os procuradores quanto o ex-juiz Moro tinham relações diretas com órgãos de segurança do governo estadunidense. Tanto o FBI, CIA, quanto órgãos da justiça norte-americana. Fato grave que releva o conteúdo de ataque à própria soberania nacional brasileira. Se observa quando os mesmos negociam considerando facilitações referentes às condições de privatização da Petrobras. Segundo estudo recentemente divulgado pelo DIEESE, o prejuízo para a economia brasileira ocasionado
pela Lava Jato mostra algo próximo a 100 bilhões de reais. Seja destruindo a base industrial da empresa, seja destruindo parcela significativa da indústria da construção nacional, seja destruindo milhares de empregos, algo em torno de 4 milhões de postos de trabalho. Porém, os ataques não pararam por aí. Com a eleição de Bolsonaro e a efetivação do seu governo antinacional, se aprofundou a perda do conteúdo tecnológico em toda a estrutura produtiva brasileira. Isso ao lado do agravamento inaudito do desemprego e da destruição das condições básicas de vida da maior parte da população brasileira. Os 8 atos relacionados constituem a maior destruição de uma nação em tempos de paz da história mundial, sem usarem uma bala sequer, mas usando o lawfare, o entreguismo mais desvairado das corporações militares e da mídia. Tivemos as crises de genocídio, lesa-pátria, destruição industrial e imposição da fome ao povo brasileiro, como atos pensados da burguesia mais torpe do planeta. Estamos de olho.